Olá, querido estudante. Agora nós vamos falar da dilatação térmica dos sólidos. É um fenômeno tão presente no nosso cotidiano, mas que às vezes a gente deixa passar. Por que que as coisas dilatam, aumentam de volume quando são aquecidas, quando aumenta de temperatura? Você se lembra que a temperatura está relacionada ao grau de agitação das partículas que constituem um corpo? Então, todo o corpo é feito de um conjunto de partículas, que podem ser átomos ou moléculas, né? Observe que essas partículas elas vão interagir entre si, com forças que evitam que elas se aproximem demais e se afastem demais. Existe tanto atração entre as partículas de um corpo como repulsão. Então elas ficam vibrando ao sabor destas forças. E a gente pode modelar isso, criar um modelo como a gente vê aqui nestes desenhos. Eu coloquei aqui várias pequenas esferas representando as partículas que constituem o corpo. E conectando essas esferas eu coloquei molas, porque as molas são muito boas para representar isso aqui. Elas resistem à compressão e resistem também à distensão. Então as molas elas tendem a provocar esse movimento de vai e vem, este movimento de oscilação que é característico das partículas no estado sólido. Mas observe bem, quando nós aumentamos a temperatura, nós aumentamos a agitação e aumentando a agitação nós aumentamos a velocidade. E uma das consequências de se aumentar a velocidade de alguma coisa, né, dessas partículas, de um oscilador, é fazer com que ela ganhe amplitude de movimento. O movimento fica mais amplo. Vamos pensar em uma rede. Pega uma pessoa que está lá tirando uma soneca numa rede. Se você a empurrar com pequena velocidade, ela vai ficar vibrando com pequena amplitude. Se você a empurrar com maior velocidade, fazendo esta pessoa ganhar mais velocidade, ela vai vibrar com um movimento mais amplo. A mesma coisa vai acontecer com as partículas que constituem a matéria. Se você tiver uma velocidade pequena, uma pequena agitação, a amplitude de vibração é pequena. Se você der ganho de agitação, a amplitude de oscilação fica maior. E as forças de repulsão entre as moléculas, elas têm um ganho de intensidade muito grande quando você aproxima. Na hora que você aproxima um pequeno valor, ela já tem uma grande subida na repulsão. Este fato dessa assimetria, do fato de a força de repulsão conseguir ganhar mais intensidade, na hora que você aumenta o grau de agitação, você faz com que as distâncias médias entre as partículas, entre as moléculas, aumente. E assim ocorre a dilatação. Então, o que é o fenômeno da dilatação? Anote aí no seu caderninho. A dilatação é consequência do afastamento das partículas que constituem o corpo. Então, coloque na mente, vou repetir, não vai esquecer. A dilatação é consequência do afastamento das partículas que constituem um corpo. Então vamos dar uma olhada aqui no caso de uma régua. Você tem aqui esta régua, na hora que você aquece esta régua, você vai ver que ela aumenta de tamanho, ela fica maior, ela ganha dimensões, ela vai ter o afastamento das suas partículas, fazendo com que ela fique maior. Mas eu vou te dar uma outra dica. O fenômeno da dilatação é reversível. Você esquentou, dilata. Você resfriou, contrai. Então este fenômeno ele pode ser revertido. E é nesta vibe que a gente vai resolver um problema. Lê comigo aqui o enunciado. 2 copos de vidro iguais em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente foram guardados um dentro do outro conforme mostra a figura a seguir. Certo. Uma pessoa, ao tentar desencaixá-los, não obteve sucesso. Ela, ao tentar desencaixá-los, não obteve sucesso e, para separá-los, resolveu colocar em prática seus conhecimentos da física térmica, que é o que a gente está estudando aqui agora. De acordo com a física térmica, o único procedimento capaz de separá-los seria o quê? Mergulhar o copo B em equilíbrio térmico com cubos de gelo? Este B não, eu tenho que colocar o A com cubos de gelo. Então vamos aqui, encher o copo A com água quente? Não, encher o copo A com água gelada, inferior à temperatura ambiente. Se eu fizer isso, o A vai contrair.
De preferência, se você puder, pegue o copo B e jogue em água quente, que aí ele dilata. Então você quer acertar essa questão, marque a opção E de elefante, encher o copo A com água gelada e o B mergulhar em água quente. Assim, a gente resolve essa questão. Mas, Douglas, onde é que eu conseguiria ver mais contextualização? Vamos para o âmbito da engenharia. Acontece o seguinte, imagine que você tenha de construir um trilho, né, trilhos para passagem de um trem. Na hora que você vai construir os trilhos, você precisa deixar espaços entre um trilho e outro e não colocá-los juntos. Por quê? Porque se você não deixar esse espaço, na hora que esquentar, ele não tendo para onde dilatar, um vai empurrar o outro e vai provocar a deformação do trilho. Então você deforma o trilho se não deixar espaço para ele poder dilatar. Ou então você precisa, como está aqui nesta ilustração, colocou um trilho, deixou um espaço entre um trilho e outro e assentou o outro trilho. Por quê? Porque o fenômeno da dilatação, o dilata e contrai, ele é reversível, mas a deformação desses metais, ela não é reversível. E me diga, é possível um trem conseguir passar por esta deformação aqui? Ele vai descarrilhar. Então a gente não vai poder ter esse tipo de situação acontecendo. Sempre que a gente puder e verificar a possibilidade de dilatação acontecer, a gente precisa pensar no que a gente chama de juntas de dilatação, que são esses espaços, para que as estruturas não se deformem nem se destruam. Isso acontece também nos pisos. Quando você vai aqui assentar o piso de algum lugar, isso daqui é uma foto que eu tirei no meio da rua. Você tem uma parte do piso assentada, outra parte do piso assentada, mas no meio do caminho, o que se fez? Se deixou um espaço para que aquele conjunto de pisos possam dilatar. Aí, Douglas, o que se faz para não deixar o buracão lá? Preenche-se essa região com silicone. Da mesma forma que você está vendo aqui, isso daqui é o piso de um shopping. No piso desse shopping, você tem aqui uma porção de piso assentada deste lado e uma porção de piso assentada do outro lado, e no meio do caminho você tem uma junta de dilatação. Esta junta de dilatação é preenchida com silicone para não ficar o buraco. O bom é que o silicone é bem móvel e permite isso daí. Muitas vezes sai caro demais você usar o silicone para fazer esse tipo de coisa. Aí, neste caso, nesta fotografia, ao invés de se usar o silicone, se preencheu aqui com isopor, porque sai bem mais barato. Alguns lugares acabam colocando uma capinha ali para não deixar essas juntas aparentes. Enfim, em outros lugares se deixa porque não tem tanta preocupação com esse detalhe de acabamento. Vai depender da circunstância. Agora, vamos para um outro caso. Faça de conta que eu tenho aqui uma chapa com um furo. E se houvesse um furo nessa chapa e eu esquentasse o furo? O que você acha que aconteceria? Será que este furo na chapa vai diminuir quando eu esquentar? Ou será que este furo na chapa vai aumentar quando eu provocar o aquecimento? O que você acha que aconteceria? Vou dar uma dica. Você se lembra do que eu falei no começo da aula? No começo dessa aula, eu te expliquei por que a dilatação ocorre. Você ainda se lembra deste porquê? Você ainda tem noção? Estou te dando um tempo para pensar. Eu disse que a dilatação era causada pelo afastamento entre as partículas que constituem o corpo. Você se lembrou disso? Então, na hora que eu aqueço, as partículas se afastam. Só algumas? Não. Todas as partículas vão se afastar. Todas. Douglas, o que você quer dizer com isso? Se você fez a hipótese de que o furo iria diminuir porque você achava que haveria dilatação para dentro do furo, você estaria partindo do pressuposto que estas duas partículas aqui, que fazem parte do conjunto de partículas que constituem a nossa chapa, elas iriam se aproximar. Então, esta resposta seria um absurdo, porque as partículas precisam se afastar com o aquecimento. Essa é a ideia. Então, quando você aquece uma chapa, as partículas aqui da beirada do furo também vão se afastar.
Douglas, agora você bugou minha cabeça. Calma, vamos desbugar isso daí. Vamos tirar este incômodo que está no seu pensamento. Tá aqui, ó. Você tem uma chapa com conjunto de partículas, você aqueceu, essas partículas se afastam e por isso tudo vai aumentar de tamanho, inclusive o orifício que está aqui no meio do caminho. Aí você faz a pergunta, mas Douglas, eu ainda tenho no meu coração que na hora que você esquenta o furo, diminui. Calma, eu quero responder para você. Por que você pensava que o furo diminuiria? Porque uma coisa é uma chapa inteiriça, outra coisa é quando você tem vários objetos separados. Nesta circunstância, estando eles separados, quando você os esquentar, eles vão dilatar sim para todas as regiões, para a direita, para a esquerda, para um lado, para o outro, se você os deixar soltos ali. E neste contexto, você vai observar aqui a redução no espaço entre eles, igualzinho que a gente acabou de ver, né, anteriormente, sobre os trilhos de um trem, sobre as estruturas de um prédio. A gente precisa deixar as juntas de dilatação, porque aqueles espaços vazios, num conjunto de vários objetos separados, eles vão acabar diminuindo por conta da dilatação de um e outro, ao contrário do que a gente tinha quando estava tratando da chapa furada. No caso da chapa furada, a gente tem uma situação diferente, é um corpo inteiriço. Então, num corpo inteiriço, esquentou, o que vai acontecer com o buraco? O buraco vai aumentar, ok? Agora, nós vamos à matemática da dilatação térmica dos sólidos. E como é que isso vai acontecer? Muitos livros de física gostam de separar dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Não vamos fazer isso aqui. Aqui nós vamos fazer de uma maneira diferente. Nós vamos verificar que se você tem um objeto cúbico, por exemplo, ele vai ter uma aresta de comprimento L0 a uma temperatura T0. Você esquentou este cubo, a aresta vai aumentar para um comprimento L. Mas você se lembra que este cubo tem uma face, e esta face tem uma área A0, a temperatura inicial? Aí, o valor desta área A0 é L0 ao quadrado, porque a área seria a aresta ao quadrado do cubo. E o volume seria o comprimento da aresta elevado ao cubo. Então, o volume é L ao cubo, a área é L ao quadrado. Então, o aumento da aresta, a dilatação da linha, acaba implicando a dilatação da área e do volume. E assim, as três coisas vão acontecer em conjunto. Eu fico pé da vida quando eu vejo aquela situação é que o livro coloca, se for um objeto comprido, ele sofre dilatação linear. Não, se você tiver um objeto comprido, além de sofrer dilatação linear, além de a linha dele aumentar de tamanho, você vai ter a espessura dele aumentando, a área lateral aumentando, o volume do objeto aumentando. Então não existe esse negócio, o formato da coisa vai me dizer a dilatação que ela vai sofrer. Não, uma barra sofre dilatação linear, superficial e volumétrica. Uma chapa também sofre dilatação linear, superficial e volumétrica. Uma folha de papel sofre dilatação linear, superficial e volumétrica. Porque você pode achar até desprezível, mas a espessura aqui, essa espessura não é desprezível. Ela tem um valor. Na hora que você empilha um papel sobre o outro, você tem o livro, e no livro você vai falar, poxa, eu tenho um livro aqui que é maior que a Bíblia. Então, cuidado, a gente tem sempre as dimensões. Elas podem ser pequenas, se você querer desprezá-las numa determinada situação, mas que elas existem, elas existem. Então, tudo que você esquentar, todo sólido que você esquentar vai sofrer os três tipos de dilatação. Então, cuidado! E agora, vamos fazer conta. Imagine aqui este cubo com o comprimento inicial de aresta L0. E ele estava a uma temperatura T0. Sofreu um aquecimento, aumentou a sua temperatura para um valor T, que seria igual a T0
mais uma certa variação de temperatura, mais um ΔT. Douglas, melhora para mim essa história? Pois eu vou melhorar. Da mesma forma que houve mudança na temperatura, houve mudança no comprimento da aresta. Esta aresta, ou estas arestas, todas elas vão aumentar de tamanho quando a gente provocar um aquecimento no cubo, vão estar com comprimento L. Então vamos colocar de vermelho L, que vai ser igual ao L0, mais um certo aumento ΔL que aconteceu. Da mesma forma vai acontecer com as áreas. As áreas, a sua área final A vai ser igual à área inicial mais uma certa variação da área que aconteceu, um aumento da área. O volume, vamos fazer o mesmo. Para o volume, V final vai ser o nosso V inicial mais um certo ΔV. Tudo isso aqui acontecendo com as dimensões, com os tamanhos do nosso cubo, à medida que nós provocamos uma variação na temperatura. Douglas, eu estou mais acostumado a ver que a variação de algo é o final menos o inicial. Então vamos registrar isso. Agora que a gente já entende as relações matemáticas de variação, nós vamos observar que estas variações são proporcionais a uma série de coisas. Vamos começar aqui falando da dilatação desta linha. Douglas, como assim? O corpo ele é feito de linhas, as arestas são linhas, e as linhas têm seu comprimento medido em metros no Sistema Internacional. Este corpo também é constituído de áreas, e estas áreas têm seu valor medido no Sistema Internacional em metros quadrados. Então, as superfícies têm áreas, e também o nosso objeto tem um volume. O volume inicial V0, medido em metros cúbicos, e o volume final V, também podendo ser medido em metros cúbicos. Essa vai ser a nossa vibe. Todo objeto tem linhas, superfícies e volumes. Então essas três coisas vão acontecer sempre. Não caia naquela pegadinha que diz que se o objeto é comprido, ele só sofre dilatação linear. Isso daí é enganação. Então vamos ajeitar a matemática e as proporções para a gente entender. A variação do comprimento da linha, nós verificamos em laboratório, é proporcional ao aumento da temperatura, para pequenas variações. Caso a gente queira estudar com um pouco mais de profundidade, a gente vai precisar ir para logaritmos e exponenciais. Não é o nosso caso, nós queremos simplificar a vida. Então vamos lá. A variação do comprimento é proporcional à variação da temperatura. Quanto mais você esquentar, mais ele vai dilatar, mais ele vai variar o comprimento da aresta. Da mesma forma, você deve pensar o seguinte: corpos grandes dilatam mais do que corpos pequenos. Vou fazer uma pergunta bem simples. O que você acha que é mais fácil de dilatar? Uma moeda de metal ou uma barra de metal? Qual das duas você acha que é mais provável que venha a dilatar 1 centímetro? A barra de metal, que é maior do que a moeda de metal. Então a gente pode dizer que a variação do comprimento é proporcional. Este símbolo, não se esqueça, significa proporcional ao comprimento inicial. Então essas são as nossas duas ideias. Você pode pensar nisso também como dívida. Como assim dívida? Se você estiver devendo para um banco, para alguma instituição financeira, a variação da sua dívida vai acontecendo com o tempo. Não é com a temperatura, mas é com o tempo. Quanto mais o tempo passa, maior fica a sua dívida, porque você vai ter de pagar os juros. A mesma coisa acontece aqui de forma similar. A gente diz que quanto mais a temperatura aumenta, maior vai ser a variação do comprimento. Então, a variação do comprimento aumenta com a temperatura, da mesma forma que a sua dívida, ocorre a variação da sua dívida à medida que aumenta o tempo que você deixa de pagá-la. Por outro lado, a variação da dívida, a quantidade de juros que você vai pagar, depende do valor inicial. Quem deve R$100 paga menos do que quem deve 1.000. Os juros são calculados em cima
do montante inicial, né, do capital inicial, né? Então, seu montante final é proporcional ao capital inicial, a gente tem essa ideia. Pois bem, de tal maneira que nós podemos juntar aqui nessas proporções a seguinte ideia: a variação do comprimento é proporcional ao produto L0 vezes ΔT. Mas toda proporção pede uma constante de proporcionalidade. Aqui, neste caso, a constante de proporcionalidade vai ser representada por uma letra grega que a gente chama de alfa. Este alfa não é uma constante universal. Este alfa é uma constante que vai depender do material com o qual nós estamos trabalhando. Cada material vai ter um coeficiente de dilatação característico. Este coeficiente alfa é chamado coeficiente de dilatação linear do material com o qual você está lidando, com o qual você está trabalhando. Ele seria, em relação à dívida, análogo à taxa de juros. Você não tem uma taxa de juros ao mês ou ao ano quando você vai pagar uma dívida? Isso daqui é a sua taxa de juros, não ao mês nem ao ano, mas com a temperatura, ou seja, por graus Celsius. Então não temos taxa de juros por mês, nós temos taxas de juros por graus Celsius, aqui no caso da dilatação. O coeficiente de dilatação linear é então medido em por graus Celsius ou em graus Celsius elevado a -1. Né? É aquela história que eu falei, é igual a taxa de juros, mas é uma taxa de juros por graus Celsius. Se você quiser, você ainda pode ajustar essa expressão, mas vamos deixar por aqui. Da mesma forma que a gente trabalhou com a linha, a gente vai trabalhar com a área e também com o volume. A matemática que nós usamos para a linha é válida também para a área e para o volume do nosso objeto. Na dilatação superficial vai acontecer a mesma matemática da dilatação linear. Mas o que vai haver de diferente? Bom, primeiro, igualmente, ΔA é proporcional a ΔT. Quanto mais você esquenta, mais dilata. E ΔA é diretamente proporcional à área inicial. Isso quer dizer que quanto maior a área que eu tinha no começo, mais ela vai se ampliar. Se isso é verdade, a variação da área é proporcional ao produto da área inicial pela variação de temperatura. Nós só precisamos colocar uma constante de proporcionalidade. E o mais legal de tudo é que essa constante de proporcionalidade é o dobro daquela que nós tínhamos para a linha. Douglas, como assim? A taxa de juros, entre aspas, na dilatação da superfície é o dobro da taxa de juros na dilatação da linha. Por quê? Porque a área é a linha ao quadrado. Para que esta área aumentasse, houve a dilatação desta aresta e desta outra aresta aqui também embaixo. Por isso a taxa de juros ficou 2α. Por isso nosso coeficiente de dilatação para a superfície ficou 2α. E o volume? O volume fica 3α. Por quê, Douglas? Pelo motivo de que para calcular o volume você vai multiplicar a altura pela base pela profundidade. Então você vai multiplicar 3 vezes por L, né? L vezes L vezes L. Daí a taxa de juros na dilatação do volume ser o triplo. O ΔV é proporcional ao ΔT. O ΔV é proporcional ao V0. E assim, o ΔV é proporcional ao produto V0 vezes ΔT, de tal maneira que a gente cria essa proporção, mas a taxa de juros ficou como 3 vezes o alfa. É comum as pessoas darem um nome diferente e chamarem este 2α de beta e este 3α de gama. Resolveu-se chamar de coeficiente de dilatação superficial do material esta letra grega beta, que vai valer 2α. E de coeficiente de dilatação volumétrica do material, gama, que vai ser representado por 3α. Então a gente vai trocar aquelas letrinhas ali de cima, este 2α por beta e este 3α por gama.
E assim vão ficar aquelas 3 equações ali de cima. Douglas, tá legal. E agora? Agora a gente pode lembrar, vamos retornar à ideia inicial. Você se lembra que o valor da temperatura final é a inicial mais o que variou? O valor do comprimento final é o inicial mais o que variou? E assim por diante, a gente faz aqui, agora. O final é o inicial mais o que variou. Só que esta variação a gente sabe calcular, de tal maneira que fica desta forma a nossa expressão. Se você quiser deixar matematicamente ainda mais bonito, você vai dizer que o seu comprimento final vai ser igual a L0 colocado em evidência, e aí nós colocamos 1 mais alfa delta t. E aqui embaixo o seu A final vai ser igual ao A inicial que foi colocado em evidência aqui. Fazendo esta evidência fica 1 mais beta delta t. Douglas, eu não estou entendendo. Coloque o L0, ó, que está nos dois termos em evidência. Na hora que você coloca o L0 em evidência, fica 1 mais alfa delta t. Quando você coloca este A0 em evidência, fica 1 mais beta delta t. E aqui, para finalizar, o valor do volume final é igual ao volume inicial vezes 1 mais gama, vamos fazer o gama de vermelho, vezes delta t. Então, estas aqui são as nossas 3 equações para já encontrar os valores finais do comprimento, da área e do volume. Agora eu vou te contar um segredo. Guarde no seu coração. Todas essas equações que a gente colocou aqui são aproximações. O valor que você calcula é muito bom, está bem perto do que se observa na realidade, mas são aproximações. A matemática mais exata desses fenômenos, como eu já disse, vai envolver exponencial e logaritmo. Mas calma, ninguém vai ter na hora de uma prova uma calculadora para resolver se essa prova for uma prova de Enem ou uma prova de vestibular. Tudo bem? Pronto. Então, tendo essas ideias em mente, nós já montamos as equações da dilatação dos sólidos. Só falta uma ideia para eu falar com você. Você já se perguntou do que acontece com a massa do objeto quando ele sofre dilatação? Pois bem, vamos voltar aqui para cima. Quando ocorre a dilatação, uma característica deste objeto não se modifica. A massa. Se você tinha uma massa m0 aqui, depois da dilatação, a sua massa m é o mesmo m0. Douglas, quem me garante isso? Lavoisier, que trazia o princípio da conservação das massas. Então está aí, a massa não se vai modificar. Ela vai ter o mesmo valor de antes. Mas se a massa não se modifica, mas o volume sim, tem uma propriedade aqui que vai mudar. Que propriedade é esta? A densidade. Então a densidade muda de uma situação para outra. E nós vamos pensar nela agora. Como eu já disse, a massa final é a mesma massa inicial. Mas aí acontece o seguinte, você se lembra de que densidade é massa por volume? Então a sua densidade final é a massa sobre o volume final. E a sua densidade inicial é a massa sobre o volume inicial. Isso quer dizer que a massa final faz o produto em X. Ela vai ser a densidade final vezes o volume final. Já a massa inicial é a densidade inicial vezes o volume inicial. Mas quando a gente vai olhar para cá, olha que a gente já sabe uma expressão para o nosso volume final, a gente pode trazer essa expressão para cá, de tal maneira que D vezes no local do volume final, eu vou colocar V0 vezes 1
mais gama delta T. Isto vai ser igual a D0, que é a densidade inicial, vezes o volume V0. Já de cara você vê que este V0 cancela com aquele V0. E a gente encontra uma equação para o comportamento desta densidade. O valor da densidade final é, então, igual à densidade inicial dividido por 1 mais gama delta T. Douglas, quantas coisas abstratas, não é mesmo? Eu queria tanto exemplo. Calma, depois de a gente terminar essas expressões, a gente vai colocar valores para você ter noção daquilo com que você está lidando. Mas vem aqui um lance interessante. Todo mundo sabe medir comprimento, volume, área, temperatura, massa. Agora, qual é o valor do coeficiente de dilatação linear dos materiais? Você tem noção? Pois eu vou trazer para você uma tabela para que você tenha o conhecimento de que valores esperar. Observe que o coeficiente de dilatação é da ordem de alguma coisa vezes 10 a menos 5. Isso seria 0,0000 alguma coisa. Então, é um valor muito pequeno. Os coeficientes de dilatação dos materiais são pequenos, a ponto de que é difícil enxergar a olho nu a dilatação da maior parte dos objetos, excetuando-se, por exemplo, o mercúrio. Mas o valor aqui do alumínio, bem grande comparado com os demais, né? O latão, nem tanto, 2 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Prata 1,9, ouro 1,4, cobre 1,4, ferro 1,2, aço 1,2, platina 0,9, vidro 0,9, pirex 0,9. Existem vários outros materiais. Aqui eu só coloquei alguns para você ter noção do valor do coeficiente de dilatação. Mas tem um lance interessante, algo que é extremamente importante, o conhecimento disso nas mais diversas atividades humanas. Na engenharia, por exemplo, é importante você conhecer o coeficiente de dilatação do ferro, principalmente porque o ferro, o aço, vão dentro das estruturas de concreto. Então o concreto deve ter um coeficiente de dilatação bem parecido com o coeficiente de dilatação do ferro e do aço. Por quê, Douglas? Porque se o coeficiente for diferente, vai acontecer um negócio cruel. O ferro que está lá dentro, se ele dilatar mais do que o concreto que o envolve, ele vai estourar o concreto de dentro para fora, na hora que você provocar o aquecimento. Então, quando você for acoplar um objeto ao outro, você precisa que esses dois materiais tenham um coeficiente de dilatação quase iguais. Isso acontece também com o dentista. O dentista, quando ele vai tratar um dente cariado seu, ele remove o tecido cariado, depois aplica alguns ácidos e preenche aquela cavidade que for deixada. Você pode ter o preenchimento com amálgama, aquele que tem cor de metal, ou pode ter o preenchimento feito com resina. Mas muitos dentistas dizem que o amálgama, principalmente para os dentes de trás, ele é bem mais eficiente do que para situações de cavidades maiores. Então ele adere melhor, ele tem um melhor coeficiente de dilatação também. Se não for bem produzido o amálgama, ele dilatar diferente do dente, você pode ter o amálgama ou estourando o seu dente, se ele dilatar mais, ou soltando do dente, se ele dilatar menos. Imagina, o buraco dilata muito, o amálgama não dilata ao mesmo tanto para acompanhar. Aí o que acontece? Ele solta do buraco. Ele solta da cavidade que ele foi colocada para preencher. Então, muitas vezes isso pode acontecer. Você tomando um café bem quente, acabar perdendo a obturação do seu dente. Tudo bem? Aqui eu deixo para vocês as equações relacionadas à dilatação térmica dos materiais. Dilatação linear, superficial e volumétrica. Douglas, eu quero ver mais. Está aqui o começo de todo o nosso bate-papo. Um dos problemas que mais aparece
em questões de vestibular é o problema da régua dilatada. E o que seria isso? Suponha que você queira medir a circunferência do seu abdômen, porque você vai começar uma dieta e quer fazer o controle desta medida. Ótimo, você vai usar esta fita métrica, que se comporta como uma régua, né? Ela é uma régua toda centimetrada. Mas e se você fosse para um lugar, você se mudou, foi para um lugar que é muito quente, e fosse usar esta mesma fita métrica? Ela iria dilatar, não iria? Fazendo esta fita, a régua dilatar, na hora que ela fosse medir, será que ela iria medir corretamente? Não, ela vai medir errado. Uma régua dilatada vai errar a medida, para mais ou para menos. Uma régua que ficou maior vai errar a sua medida para mais ou para menos. Pense aí. Já sabe a resposta? Pois é surpreendente. A maior parte dos estudantes acha que a régua vai errar para mais porque ela dilatou. E eu venho aqui te mostrar que se você pensou assim, você se enganou. Douglas, como é isso? Tá aqui. Imagine um pedaço de papel. Este pedaço de papel tem 10 centímetros. E você está medindo aqui na régua, que está na temperatura ideal, ela foi toda centimetrada na escala correta. Aqui, ó, 10 correspondem a 10 nesta régua. Quando você pegar esta régua e levar para um local a maior temperatura, eu estou exagerando aqui, fazendo a régua dilatar 1 centímetro. Veja, a régua está com 1 centímetro a mais. Na hora que você pegar esta régua dilatada, os números que estão impressos nela não vão mudar. Você concorda comigo? Se tinha 0 e 10, ela dilatou, continua aqui o 0 e o 10. A unidade de medida da régua aumentou. E a consequência do aumento da unidade de medida é que se você for pegar aqui e medir o tamanho deste pedaço de papel, com esta régua dilatada, veja qual é o tamanho que ela vai fornecer. Opa! 9. A leitura que você vai fazer nesta régua agora é uma leitura de menor valor se comparado com a régua na temperatura ideal, com a régua que está com a escala correta. Gostou dessa aula? Deixe o seu like. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que assim você sempre vai saber quando tiver um vídeo novo. Até a próxima!